Boa tarde a todos e a todas. Hoje iremos iniciar o trabalho de História falando sobre o Brasil dos viajantes com o tema Viajantes do século XVI. O trabalho é composto por Andressa e Wesleane, ambas do curso Técnico em Análises Químicas, Viajantes do século XVI, ou mesmo Achistas Viajantes. Esses achistas entregavam expedições achísticas e científicas na América no século XVI, em que atravessavam territórios recém-conquistados com a finalidade de retratar e observar a flora e fauna brasileira. O conjunto de obras deixadas por esses achistas é muito vasta e é chamada literatura de viagem, e que nos mostra como era o Brasil naquele período, o Brasil colonial. A presença desses viajantes e de seus relatos sobre o Brasil no século XVI, em que são cerca de 206 obras em várias línguas, onde os autores falam sobre os habitantes, a vida social, a flora e fauna, e dentre outros aspectos da colônia portuguesa. Naquele período, que era durante o século XVI, e esse conjunto de obra ficou conhecida como conjunto de relatos quentistas, em que essa presença estrangeira no Brasil ela mostra como o Brasil contemporâneo, ele se revela através de uma linguagem simbólica, como é retratada no artigo. Simbólica, bonito, por conta que os viajantes ficou até conhecido como edênico, um paraíso, por conta que aquilo era muito novo, era uma forma deles retratar um cotidiano totalmente diferente. E isso ajudou muito por conta que tornou o indígena o elemento fundador do processo de formação da identidade nacional. E com isso a gente pode até observar pelo depoimento de Hans Stender, que ele fala muito sobre isso, ele fala muito sobre essa viagem em si. Esses achistas viajantes de diversos países, como a França, Inglaterra, Portugal, escreveram por meio de impressões e crônicas, principalmente sobre o Nordeste, como foi o caso das narrativas sobre o Nordeste na metade do século XVI, do inglês Henry Coulter, que escreveu o livro sobre as viagens no Brasil. E não somente ele, como teve a complementação do francês Louis François, que escreveu entre 1816 e 1818 um diário que aborda os principais aspectos da vida social e política, costumes, festas e principalmente a escravidão. Narrativas no século XVI, particularmente, era bem comum, e uma que ficou muito conhecida foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, em que esse documento ele nos mostra como foi a estadia de Pedro Álvares de Cabral na terra de Santa Cruz, que também ficou conhecida como Certidão de Descobrimento, porque nela se encontrava muitos dados, como o dia, o mês em que foi tomada a posse, em que aquela região ela foi achada, porque ela possuía características de uma terra recém-achada, que com isso ela ficou conhecida como Pindorama pelos indígenas e batizada como a Ilha de Vera Cruz pelos portugueses. Foi o primeiro relato de uma viagem que descrevia a fauna e flora nacional. A riqueza da produção dos artistas viajantes, seja pelo seu valor artístico,
seja por conta de seus pontos de vista e suas descrições acerca de novas terras e povos. Artistas viajantes, para pontuar de que forma a arte e ciência se relacionavam nas produções desses artistas, nas investigações, como se constrói os olhares, o distante, o próximo, o olhar naturalista e o olhar da paisagem, o que permitiu encontrar como essas revelam o olhar estrangeiro. Centenas de viajantes que passaram pelas entranhas das terras brasileiras, que percorreram enormes distâncias, que procuraram descobrir o novo, as novas espécies, novas fotografias, exploraram e vivenciaram grandes experiências com o intuito de desenvolver o conhecimento científico a respeito dessas terras. Os resultados dessas viagens, visões do Novo Mundo, foram materializados em crônica, diários de viagens, pinturas, gravuras, desenhos, mapas, dentre outros recursos. Reprodução da natureza, dos costumes dos seus habitantes e registro de espécimes vegetais e animais. Esses artistas cientistas fizeram chegar até nós uma demonstração de como foi a vida brasileira desde sua descoberta. Obra dos artistas viajando. Hindestani relata sobre o Brasil como um dos viajantes. Hindestani vem acompanhado de ilustrações que traduzem as peripécias de viajante alemão, prisioneiro dos índios tupinambás, ameaçado de morte e canibalismo. Como podemos observar a pintura de Friodor de Brahe, baseada no relato de Hindestani, que retrata um ritual de canibalismo. Neste relato nos mostra uma visão religiosa e etnocêntrica, trazendo consigo um apanhado de informações sobre a cultura dos indígenas e sobre antropofologia. Na segunda obra de Albert Haldane, trazem uma criança em seu colo, ao mesmo tempo em que deixa a mostra de seus fartos seios. Reforça o caráter maternal da cena, enquanto a criança, apoiada em seu seio, representa a perpetuação da espécie e a ligação da Índia com sua descendência. Em ambos, tanto na Índia tupi enquanto em seu parto masculino, a presença de vestimentas trazem um primeiro sinal de maior civilidade. Sua genitalista são cobertas por tecido rústico, que corrobora com a convivência com os brancos. No caso do índio tupi, o uso de bigode é uma faca com cabo de madeira. De origem europeia, reforçam a aculturação de tons da pintura, nos dão a ver uma obra que denota esse paraíso com cores fortes e tropicais. Insere-se completamente nessa combinação tão particular.